Bom dia, Café com Cristo, domingo abençoado, na presença do Senhor. Como é gostoso poder contar, com esse Deus que nos acolhe, que está do nosso lado todas as manhãs. Bom dia, Má, seja bem-vinda, ótimo domingo para você. É importante a gente não quebrar a nossa rotina espiritual, alimentar o nosso espírito. É gostoso estar na presença do Senhor. Eu tenho tido muita dificuldade para fazer as lives por conta aqui eu não sei se é o meu celular, se é a minha internet, já pedi até para um técnico vir, porque é um compromisso que a gente assume com Deus, É um compromisso. E isso às vezes me entristece quando acontece da gente não conseguir fazer, porque a palavra de Deus, ela alimenta, ela conforta, a palavra de Deus é o que você precisa. Então, se você estiver triste, ela vai ser alegria. Se você estiver oprimido, ela vai ser alívio. Se você estiver se sentindo desmotivado, ela vai ser a tua motivação. Então, o motivo dessas lives é justamente para estar alcançando isso, levando isso para as pessoas. E quando eu fico impossibilitada de fazer, que são as intercorrências que vão acontecendo, isso me entristece um pouco, mas tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, E isso serve até de uma lição pra gente, porque assim, eu tô aqui fazendo Café com Cristo, hoje seria o 25º dia, hoje é o 25º dia, se tivesse ocorrido tudo certo, todas as lives tivessem ido pro ar, Ontem eu fiquei falando bastante, mas era um propósito, Vamos crer assim. Mas e se eu não estou aqui? Como que é a sua relação, Como é a sua relação com Cristo? Porque, por exemplo, ontem eu não consegui, não saía som na live, Ontem não saía som na live, eu tentei diversas vezes. Só que assim, você não pode, você não tem, Não é que você não pode, você não tem que depender. Bom dia, mãe. Você não tem que depender da minha live, você não tem que depender do café com Cristo para ter seu momento com Deus. Você tem que aprender. O café com Cristo é para te treinar a ter o seu momento com Deus. Ler uma palavra, meditar e depois orar sobre isso. Para que Deus vai te dando estratégias, porque o que ele falar para você não é o que ele vai falar comigo, porque o pai fala com cada maneira com os seus filhos. Deus não é um Deus de, de repetição, um Deus como fala, de linha de produção. Deus não é esse Deus de linha de produção, então ele não vai falar com todos os filhos da mesma maneira. Por isso que é tão importante você também estar buscando esse momento com Deus. E eu gosto pela manhã, porque pela manhã a sua mente está limpa. A sua mente, ela não recebeu interferência. Ao longo do dia a gente vai recebendo interferência, a gente vai recebendo notícia ruim, vai se levantando os problemas que a gente tem que resolver naquele dia. Mas pela manhã não, por exemplo, eu acordei agora e já vim fazer o Café com Cristo. Antes de falar aqui com vocês, eu já meditei na palavra. Então, é importante, eu estar com a minha mente limpa para que a palavra possa penetrar no meu ser e para que eu possa transbordar ao longo do meu dia aquilo que Deus fala comigo pela manhã. Então, ainda que você não consiga participar do Café com Cristo, ou seja, porque você não pode, ou seja, porque minha live não rodou, eu não sei o porquê, mas entenda, você vai ter que criar esse momento com Deus aí, você e Ele, no seu íntimo, de você pegar a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, tenha a Bíblia, porque ou às vezes um versículo que eu leio aqui, eu tenho a minha interpretação, mas às vezes você vai ter a sua, porque o Espírito Santo vai dar a interpretação que você precisa quando lê aquela palavra. E realmente, todas as vezes que eu pedi uma resposta, que eu precisava de uma direção, que eu parei, eu fiz essa oração, falar, Pai, me dá uma direção, eu só preciso de uma direção e deixar óbvio para mim. E eu abri a Bíblia, é como se abrisse a boca de Deus na minha frente. E todas as vezes que eu fiz isso, todas as vezes que eu pratiquei isso, a resposta veio muito clara, muito limpa, clarificou a minha mente para tomar as atitudes corretas, Então, use esse aqui, E use a Bíblia como um manual de instrução. Esse pai, ele é tão amado, Ele é um pai tão querido, nós somos tão amados por esse pai, que ele entrega seu único filho, Ele entrega seu único filho para nos salvar.
E ele ainda deixa um manual que é para a gente consultar como a gente deve se portar em cada situação. Esses homens e mulheres da Bíblia são pessoas comuns, eles não são santos, são pessoas comuns, cheias de erros, cheias de falhas. Quando você pega para estudar a história de cada um, por exemplo, hoje eu vou ler só sobre Josué, hoje eu vou ler só sobre Davi. E aí você começa a ver como foi o começo dessa história, como foi o meio dessa história e como foi o final. Você consegue ver de ponta a ponta. E aí é importante porque é muito mais fácil você e eu aprender com o erro de outras pessoas. Por que que a Bíblia relata também as falhas deles? Eles falharam, né? Davi foi muito pecador. Davi errou demais, demais, demais. A gente não acha que Davi, não sei se você conhece a história dele, mas Davi, ele cobiçou a mulher do melhor amigo dele e mandou o amigo dele para a guerra só para poder ficar com a mulher dele. E nessa ida para a guerra, ele morreu, um amigo morreu, um amigo é morto. E ele fica com a mulher dele, tem filhos com ela. E não é só isso que ele erra muitas vezes. Davi matou muitas pessoas. Só que, e Davi ainda assim, ele é conhecido como o segundo coração de Deus. É um homem segundo o coração de Deus. Ele ficou reconhecido na Bíblia como isso. E o que me faz meditar na história de Davi não são os erros, mas o que eu aprendi com os erros dele, né? E também a questão de ser sincero na presença do Senhor quando nós erramos, né? É errar e falar, pai, eu errei, tá tudo, me ajuda a fazer certo, eu errei. E o pai é amoroso, ele vai te perdoar. Então, entenda uma coisa, errar, nós sempre vamos errar. Em várias situações você vai errar, eu vou errar. Só que é importante a gente não errar nos mesmos erros. Porque é isso que entristece o pai. Quando eu e você pratica os mesmos erros que nos afundam. Agora, pecador é a nossa essência. Agora, se a gente ficar errando em erros diferentes, o pai sempre vai falar, olha filho, vai, não peque mais, não faz mais isso e tá tudo bem. Só vai. Né, que eu estava falando outro dia sobre o conceito de arrependimento. Essa palavra em nosso português, a gente tem um conceito de que é não faço mais, eu volto atrás. Mas não é voltar atrás. Devido às traduções bíblicas, ela se perdeu o sentido. Então, lá nas primeiras traduções, era a palavra metanoia, que significava o quê? Transformação, que a partir deste fato, eu mudo a rota, eu me converto, eu mudo o caminho, eu sigo para outro lado, né? Eu não preciso voltar atrás para corrigir meu erro, simplesmente eu mudo a rota, né? Então é importante a gente ter esses conceitos, porque quando você conhece o pai, você precisa conhecer os princípios do pai. Quais são os princípios que são negociáveis? Ontem eu estava conversando com a minha amiga Nilda, e aí a gente estava falando sobre isso. Como as pessoas, elas precisam viver de princípios. E você tem que ter os teus princípios, aquilo que você não negocia. E se você usar os teus princípios, se você usar os princípios de Deus como base para a tua vida, você vai ver que você vai ter metade dos problemas que você tem hoje. Talvez seja porque você rompeu alguns princípios, passou por cima de algumas coisas que eram importantes para você, não falou não se posicionou corretamente, né? E aí quando você começa a viver com princípios e valores, você começa a viver o propósito de Deus para sua vida, né? Então, tenha esse relacionamento com Deus mais perto. Não dependa só do café com Cristo. Tenha esse relacionamento pessoal, esse relacionamento que é teu e dele. Esse momento que seja teu e dele. Separa um momento no teu dia para meditar nas Escrituras. Né? Porque Jesus, a palavra veio falar que o meu povo perece. Deus fala para nós que a gente perece, a gente sofre por falta de conhecimento. Então, peraí, se eu sofro por causa de conhecimento, então eu vou buscar conhecimento. Porque aí eu não vou sofrer. Essa é a promessa de Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu quero conhecer, porque essa é a promessa. Se eu conhecer, eu não vou ter sofrimento. E realmente, gente, porque todas as vezes que eu medito na palavra, eu me sinto mais livre. Estar com Jesus é estar livre. Isso é ser liberto. É ser livre para você ser quem você é. Apesar dos erros, apesar das falhas. A gente não é perfeito. Você vai ser condenado por outras pessoas e tá tudo bem. Mas você tem uma consciência livre para você ser um filho de Deus. Para você ser um filho de Deus. Eu quero deixar uma palavra nessa manhã que está em Efésios 5, tá? 75% quase do Novo Testamento foi escrito por Paulo, né? Ontem
Até eu estava falando sobre isso, sobre Paulo. Paulo saiu de perseguidor do povo de Deus para ser o perseguido, né? Então, às vezes aquilo que te bloqueia é o teu propósito. Qual é a tua maior dor? É essa dor que você precisa se curar, que outras pessoas estão esperando você se curar para que você possa ajudá-las, né? Tem outras pessoas só esperando você se posicionar para você ajudar elas, entende? Você não pode estar parado. Então Paulo saiu de perseguidor para perseguido, e ele entendia isso. Ele entendia que ele iria ser muito perseguido por tudo que ele fez, né? Tudo que ele fez mediante a Deus. Só que eu até vou me aprofundar mais e vou trazer mais coisas de Paulo, porque eu quero estudar agora só sobre Paulo. Eu estou fazendo um estudo de ler só o que Jesus respondia para as pessoas, só as falas de Jesus na Bíblia. Estou meditando sobre isso. E agora eu também quero meditar só na história de Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele escreve 75% do Novo Testamento. Paulo andou pouco com Jesus. Paulo andou pouco. O pouco que ele conheceu de Jesus, assim, presencial, foi quando perseguidor. Ele perseguia o povo de Deus. Porque ele era um conhecedor da palavra, ele não era qualquer um. Paulo foi treinado por Gamaliel. Ele foi treinado para conhecer a Torá, as Escrituras. Ele foi estudado, ele não era qualquer um, ele sabia exatamente tudo que estava ali na palavra. E aí ele veio e confrontou bastante, né, o povo de Deus com isso. Só que quando há essa conversão, quando há essa metanoia, quando há essa mudança de rota, você vê que a pessoa, ela realmente ela é tomada por um espírito diferente. E no mesmo instante, quando Paulo fica cego e Jesus, né, adverte ele no meio da estrada e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na hora ele fica chocado em ouvir aquela voz, mas ele entende depois. E o Espírito de Deus desce sobre ele. E aí você vê Paulo escrevendo tantas cartas. Quer dizer, todas as cartas. De primeira ele escrevia cartas, só para você entender o que é o propósito de Deus. De perseguidor ele passou a ser perseguido. De cartas que ele escrevia pedindo a prisão das pessoas que seguiam Jesus, ele passou a escrever cartas para evangelização. Olha que incrível. Tudo é aproveitado na tua história. Tudo que você viveu é o que eu falei outro dia. Deus não desperdiça recursos. Tudo aquilo que você viveu, mesmo que a tua história não seja bonitinha, tudo aquilo que você viveu vai ser usado para o propósito de Deus. Porque eu até anotei aqui, a criação revela o Criador. As pessoas precisam ver Deus através da tua história. Porque se você chegou até o dia de hoje, se você suportou tudo o que você suportou, se você teve forças para chegar até o dia de hoje, foi Deus que te deu. Deus te conduziu até o dia de hoje. Até o dia de hoje, Deus te trouxe. Entendeu? Ainda que você tenha... Olha, se você olhar para trás, quantas vitórias você não teve, quantas situações não foram acontecendo na tua vida que você achou que você nem ia sair daquilo. Quantas situações você falou: gente, agora eu vou morrer nisso aqui. Nossa, agora é o fim da minha vida. E não foi o fim nada, você está aqui. Mas quem te deu essa condição de chegar até aqui foi Deus. Então ele quer a glória dele na tua vida justamente para você mostrar para outras pessoas o que ele fez. Então Deus não pode... você tem que se colocar diante de Deus a serviço, a servir. E a servir como? Servir pessoas com a tua história. Então você precisa se posicionar um quanto antes e entender que tudo aquilo que você passou de sofrimento foi para a tua evolução e para você dizer para pessoas que hoje tem pessoas vivendo o que você já viveu. Hoje tem pessoas passando por sofrimentos que você já superou. Mas às vezes a sua boca está fechada. Às vezes você não fala isso para as pessoas, o que você venceu, o que você superou. Porque às vezes você tem vergonha da tua história, mas não, você tem que falar a tua história para as pessoas, porque tem tanta gente que precisa ouvir para se libertar. Você acha que Deus te manteve até o dia de hoje para quê? Para você guardar essa historinha para você? Não, é para você contar, libera para o mundo, né? E ajude outras pessoas com a sua história. Mas vamos à palavra. Efésios foi Paulo que escreveu esse livro, e o versículo é o 5, tá? O título do versículo do capítulo é a exortação ao amor e à pureza, tá? Mas a gente vai ler o capítulo é o 5 e o versículo é o 8, 9 e o 10. Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos de Deus.
9. Porque o fruto do Espírito Santo está em toda bondade, justiça e verdade. 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. O que eu aprendi aqui quando eu meditei essa palavra? Quando a gente não tem Deus na nossa vida, quando a gente tem ausência de luz, o Deus sempre existe na vida das pessoas. Só que elas estão ausentes da luz, elas estão em trevas. A ausência da luz, porque quando a luz chega, dissipa todas as trevas, né? Toda a escuridão da alma da pessoa, ela é excluída pela luz. Então, aqui no primeiro versículo que eu li, Paulo vem nos advertir, né, através do Espírito Santo, que antes a gente era trevas, antes você era trevas, antes você era, mas agora não, agora você anda em luz, agora você é luz, né, que é isso que Paulo fala. Então, como luz que você é, anda como filho de luz. Como é o filho da luz? É só você lembrar de como Jesus era, né? Se aprofundar mais como Jesus viveu aqui. Porque aí você vai entender o que é ser um filho de luz. E você é esse filho de luz. Porque Jesus morre e ganha a gente como herdeiros. Quando Jesus morre na cruz e é ressuscitado, ele traz nós temos uma herança de como filhos. E filhos de luz fica ansioso? Não. Filhos de luz confia no Pai? Confia. Filhos de luz vivem em bondade? Vivem em bondade. Filhos de luz têm justiça? Têm justiça. Filhos de luz vivem na verdade? Vivem na verdade, ainda que doam as pessoas. Então esse é o comportamento dos filhos de luz. Bondade, justiça e verdade, né? E a bondade, vamos falar primeiro da bondade. A bondade, ela tem um nível, porque não é ser bonzinho. Essa bondade, ela tá misturada com justiça e com verdade. Muitas vezes a gente quer ser bonzinho, contando uma mentira para agradar aquela pessoa, a gente deixa de falar a verdade para ela, porque eu quero ser bonzinho, eu não quero desagradar. Não. A bondade é algo nato da gente, do ser humano. É ser bondoso, é ser caridoso, é ter compaixão pelas pessoas, mas entender que isso é uma parte do comportamento do Filho de Deus. Eu não tenho que mentir para ser bonzinho, né? Eu não tenho que mentir e fale a verdade para aquela pessoa. Às vezes a gente minimiza muitas coisas, a gente poupa. Às vezes quando eu faço algum treinamento, eu não ponho muito panos quentes. Por quê? Porque eu prefiro falar uma verdade bendita para a pessoa e ela me odiar ali naquele primeiro momento, do que lá na frente ela falar, nossa, ainda bem que a mulher falou aquilo para mim. Eu prefiro falar uma verdade para ela que tanta gente às vezes não tem coragem de falar, mesmo que ela vai me odiar, não tem problema, deixa ela me odiar. Só que lá na frente ela vai falar, poxa, obrigada pelaquela palavra. Porque quem ama exorta. Você ama seu filho, você ama seus filhos. Imagina. E aí você vê o seu filho fazendo um monte de coisa errada, você ainda vai continuar sendo boazinha com ele? Não. Você vai continuar fingindo que não está acontecendo? Não. Você não tem que agradar. O teu amor, ele é tanto. Porque o que é obediência? Para mim, né? O meu conceito de obediência, ele é prova de amor. Prova de amor. Então, toda vez que eu obedeço à voz do Espírito Santo, toda vez que eu obedeço a Deus, é uma prova de amor. Eu falando assim, você é mais importante do que o meu querer. Você é muito mais importante do que o jeito que eu quero fazer. Você é muito mais importante do que as minhas verdades. E a obediência é isso. E o filho, quando ele entende esse conceito, o filho mesmo, nossos filhos, ele entende que obedecer o pai e a mãe é uma prova de amor e não, porque quando a gente fala obediência, eu não sei se você, mas eu tinha um conceito assim, de quando a gente fala obediência, parece que a gente está falando que é algo ruim obedecer, né? É algo punitivo, parece que eu tenho que abrir mão e aquilo é ruim obedecer. Mas mude o seu conceito hoje, que obediência é uma prova de amor. É você falar para o outro, olha, eu amo tanto você que eu vou te ouvir. Eu amo tanto você que eu vou fazer do seu jeito. Eu amo tanto você que eu quero te obedecer. É uma prova de amor a obediência. E não esse conceito de que é pesado, de que é punitivo, se eu não obedecer eu vou ser castigado. Não, não é nada disso, porque você é luz. E como luz, além da bondade, da justiça e da verdade, a gente tem que ter no nosso caráter de filho de Deus a obediência.
Isso era nato em Jesus. A gente via Jesus deixando de fazer a vontade dele para fazer a vontade do Pai. Tem uma série que eu assisto, eu aconselho vocês a assistirem. Ela tem na Netflix a primeira temporada de graça. Eu nem sei se hoje todas as temporadas é de graça. Esse trabalho é um trabalho evangelístico pelo mundo, tá? É uma série que foi feita, mas que mostra a realidade de quem foi Jesus. É muito interessante. Se você puder assistir, chama The Chosen, tá? O que é a The Chosen? Chama os escolhidos em português, né? Ali mostra como Jesus viveu na época. E é tão engraçado quando você assiste essa série, porque mostra ele escovando o dente, mostra ele cansado, né? Mostra ele comendo, mostra ele como ele se portava quando as pessoas falavam algo ruim pra ele. É tão. Eu viajo nessa série, porque eu fico aqui meditando, eu fico. Nossa, como era. Gente, aqueles discípulos, aquelas pessoas, elas teve a oportunidade que a gente não teve. Hoje a nossa fé é muito maior que a dele, sabe por quê? Porque eu e você acreditam, eu creio que você acredita, você está num café com Cristo, eu acredito que você acredita que ele seja o Filho de Deus. Então, imagina, eu e você, nós não tivemos essa oportunidade de estar com ele, né? Andar com ele aqui na terra. Hoje nós vivemos pela fé. A gente tem fé que Jesus veio, que é Filho de Deus e que deixou esse legado para nós seguirmos. Mas aquelas pessoas, elas não tinham a dimensão de tudo aquilo que elas estavam vivendo. Era tudo novo para ela, né? E aí, quando a gente vê Jesus escolhendo os discípulos, eles são tão naturais, eles são tão humanos, eles erram tanto, sabe? Eles discutem entre eles. E eu acredito muito nessa série porque ela traz muitos conceitos do que foi mesmo, né? É uma novelinha, mas é uma novelinha baseada na Bíblia, né? Nas Escrituras. Mas aí você vê a última cena que eu assisti foi muito legal porque assim, os discípulos estavam discutindo porque tinha uma fila, né? Porque as pessoas sabiam que Jesus curava, então ficava aquela multidão atrás dele, onde ele ia. Só que naquela época não era casa, eles viviam perambulando, eles viviam nômades, né? Eles viviam andando pelo deserto, de cidade em cidade. Então eles chegavam no lugar, montavam um acampamento, levantavam as barracas, colocava fogo, se preparava tudo para passar a noite ali. E as pessoas sabiam que Jesus estava ali, então formava aquelas filas imensas para Jesus curar. E o último episódio que eu assisti se tratava disso. Tinha uma fila para ser curado, para ser atendido por Jesus, e Jesus lá atendendo todo mundo, e os discípulos nos bastidores lá dentro lá onde eles estavam com as tendas, fazendo as comidas, enfim. Eles discutindo, até quando, né? O que a gente está fazendo aqui? Por que será que ele nos chamou? Nossa, mas até quando a gente vai ficar assim? Será que ele não vai dar um tempo? É muita gente, vamos pôr pausa nisso? Não, ele tem que parar, essas pessoas têm que entender. Então, eles discutindo, sabe? E eu acho que realmente foi assim. E aí foi muito legal porque, tipo, Jesus passa um dia inteiro e eles lá discutindo, e aí, enfim, eles estão jantando, fizeram uns assados lá numa fogueira, comendo umas sementes, tudo, eles estão lá. E aí Jesus passa super cansado, só fala boa noite e vai pra tenda dele deitar, né? E aí os pés estão todos machucados, com bolhas, né? De ficar muito tempo em pé, ficou horas em pé, né? E aí, tipo, os discípulos, eles ficaram chocados ao ver essa cena. Por quê? Porque eles estavam tão preocupados com nada e Jesus ali fazendo o trabalho, chegou cansado. E aí Jesus nunca falou, na Bíblia você nunca vai ver Jesus falar, ai, tô cansado dessa vida. Ai, tô cansado de ser filho de Deus. E muitas vezes eu e você tem esse comportamento, né, de só reclamar, só reclamar. E aí eu até anotei uma coisa aqui. Você prefere arrastar, você tem 3 opções. Ou você deixa a sua cruz, ou você arrasta a sua cruz, ou você carrega a sua cruz. Deixar a cruz, você sabe o que é. É abandonar tudo e falar, não quero mais, chega, não quero mais essa vida pra mim. Abandonar. Quem arrasta a cruz faz muito barulho. O que é arrastar a cruz? É carregar com pesar. É levar uma vida reclamando, murmurando. Então eu vou arrastando aquela cruz. Aquilo é muito pesado pra mim. Eu vou reclamando essa vida, aos céus. Que vida é essa? Eu não nasci pra ser feliz, eu não tenho sorte. E aí eu vou carregando a minha cruz. Né? Carregando não, arrastando a minha cruz. E o carregar a cruz é simplesmente eu aceito. Eu aceito quem eu sou, com os defeitos que eu sou, né?
Então eu vou carregar minha cruz. Tá bom, essa é a minha cruz que eu tenho que levar? Então tá bom, qual que é a cruz que você tem que levar? Faz essa pergunta hoje para Deus. Tá bom, qual é a cruz? É isso aqui que eu tenho que passar? Então tá, então pego tudo isso, põe nas costas e vamos passar logo? Vamos carregar logo? Eu vou cansar. Quando eu cansar, eu ponho no chão, descanso um pouquinho, mas depois eu pego de novo, ponho nas costas e vamos embora. Vai para frente. Não escolha arrastar cruz. Arrastar cruz, ela se torna mais pesada. Mais pesada. Sabe por quê? Quando você estiver carregando e não estiver mais aguentando, Deus vai mandar alguém para carregar a cruz para você. Ele fez isso por Jesus, tá? Teve um momento que Jesus foi tão... Como que funcionava, né, de primeiro? Vamos supor que você tivesse sido castigado a tomar 60 chibatadas, 60. Então, ele sempre contava menos uma para ter aquele senso de justiça. Vai que um contou errado. Então, se era 60, eles davam 59, né? Mas Jesus, eles bateram muito mais, né? Então, Jesus foi condenado a 40 chibatadas porque ele teve todo esse processo de castigo antes de ir para a cruz, né? Então, além de ir para a cruz, ele ainda teve essas chibatadas, tudo isso que aconteceu. E aí, eles deram tanto em Jesus, mas bateram tanto em Jesus que ele não tinha até um soldado ali, se você estudar um pouquinho, eles falaram, se continuar desse jeito, ele não vai conseguir nem levar a cruz. E aí ele sai em busca de levar essa cruz, e ele começa a ficar muito debilitado, e a cruz começa a cair, e aí é onde surge, isso está na Bíblia, tá? E aí é onde surge o Simão, foi escolhido alguém da multidão lá, o Simão aparece para carregar a cruz de Jesus. Então, ainda que a tua cruz esteja pesada, que você está carregando, porque se você estiver arrastando, arrastar é mais fácil que carregar. Arrastar é muito mais fácil que carregar. Só que arrastar faz barulho, chama a atenção de um monte de gente que não é para chamar. Você mostra para todo mundo que você está carregando uma cruz. Olha eu aqui como eu sou vítima. Eu estou carregando uma cruz, né? Olha como eu sou coitadinho. Não é isso que Deus quer. Então ele não vai mandar pessoas para te aliviar. Agora, quando você está ali, essa cruz tá bom, vou pôr essa cruz aqui, então tá bom, põe essa cruz nas minhas costas e vamos embora. Só que eu vou cansar, e no meio do caminho, quando eu cansar, Deus vai mandar alguém para aliviar a tua cruz. Ele manda alguém para aliviar a tua cruz. Por um tempo, ele vai mandar pessoas para te ajudar. Então, às vezes, você está aí carregando a cruz, é um problema, mas você está carregando com amor, você não está se colocando como vítima, você não está murmurando, você não está reclamando, você não está contando para todo mundo que você está carregando uma cruz. Todas as pessoas que vê sempre te vê de bem, sempre te vê com um sorriso no rosto, nunca te vê de cara fechada. Isso é carregar a cruz. Ninguém precisa saber que você está carregando uma tonelada nas tuas costas. Ninguém precisa saber que você está no fundo do poço. Ninguém precisa saber, só você. Quem precisa saber? Quem precisa saber da sua situação é aquele que pode resolver. Então você para de contar a sua vida para pessoas que não podem te ajudar. Porque quando você precisar de pessoas, Deus vai mandar na sua porta a pessoa para te ajudar. Então não se preocupe em contar, em correr no WhatsApp. Olha, amiga, tô com um problema aqui, será que... Não. Vai lá no seu quarto, fecha a porta em secreto e fala pra Deus, Deus, eu tô com esse problema aqui, eu preciso de ajuda. E ele vai mandar a pessoa na porta da sua casa. Sabe por quê? Porque ele é Deus, é esse o Deus que eu sirvo. É o Deus de já, o Deus de agora, é o Deus da solução. É o Deus que resolve, ele não entra na tua vida para minimizar um problema, ele entra com uma solução. Ele não entra para administrar problema na tua vida, ele entra com a transformação. Quando Deus entra naquela situação da nossa vida, é para mudança. É transformação, não é milagrinho. Ele vem e soluciona. Então entenda de uma vez por todas, carregue a tua cruz. Seja um filho da luz. Seja como Jesus que carregou a cruz, mas quando ele não suportou, ele teve ajuda. Mas ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Não queira desistir no meio do teu processo. Não desista no meio do teu processo, vai até o fim. Eu quero orar por você e com você nessa manhã, abençoada de domingo. Parabéns você que esteve aí na live, né? Que você resistiu ao seu cansaço, ao seu sono. Muitos estão dormindo, entendeu? Só que aí que tá. Não é pecado dormir, mas a gente também não pode estar distraídos pelo sono da morte, tá? Porque se o nosso espírito estiver distraído, quando tem acontecido muitas coisas no mundo, vão vir tempos muito difíceis, né? Isso já, a gente que tá sempre estudando ali a Bíblia, a gente percebe que
As coisas estão acontecendo, profecias estão se cumprindo, ainda que discretamente, ainda que ninguém acredite. Eu tô com a rinite atacada, tá, pessoal? Ainda que ninguém acredite, mas tem coisas acontecendo, tá? Então, vigia, não dorme, não deixa sua alma dormir, tá? Não esteja distraído, alimente teu espírito, porque vão vir dias muito piores, muito piores. E se você não tiver, se você não ser um filho de luz, porque você pode ter sido trevas, mas a Bíblia veio falar para mim, para você hoje, que hoje você é filho de luz. Então a gente tem que se comportar como filho de luz. E filho de luz busca a luz aonde? Na fonte. Na fonte inesgotável que é Deus. E você está aqui essa manhã buscando se alimentar dessa fonte inesgotável de recursos. Tudo que você precisa está nele. Então agora nós vamos orar. Eu quero que você apresente aí. Agora é momento de você falar com o Pai. Apresenta as tuas queixas. Fala para ele tudo que está acontecendo. Fala, Senhor, eu tô aqui, ó. Eu tô acreditando na tua palavra. Eu me esforcei, eu abri mão do meu sono, eu abri mão do meu ego, eu abri mão de fazer coisas que eu gostaria de estar fazendo nesse momento para ligar minha fé à tua, né? Então, vamos para cima, vamos à hora de falar com o Pai. O Pai ouve os filhos. Ele ouve no individual, para cada um ele vai falar de um jeito, de uma maneira, ele vai dar uma instrução, né? Então, coloca a tua mãozinha aqui, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, primeiro eu rendo graças a Ti, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom. Pai, obrigada pela Tua misericórdia, obrigada por cuidar de nós com tanto carinho, com tanto amor, Pai. O Senhor tem cuidado de nós nos detalhes, mas muitas vezes nós somos falhos, Senhor. Nós somos errantes, murmuramos, reclamamos, Pai. Nós muitas vezes não valorizamos aquilo que temos, sempre estamos reclamando das coisas, das situações, e a gente esquece muitas vezes de agradecer tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Às vezes a gente quer grandes resultados, Pai, por isso pecamos, por isso que pecamos de murmurar. Porque a gente quer grandes resultados, a gente quer ver coisas grandes, magníficas acontecendo na nossa vida, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de detalhes, o Senhor é um Deus de micro resultados. Porque às vezes a gente espera um resultado grande, um resultado extraordinário, mas o Senhor tem dado resultado para nós dia após dia. Né? Ainda que sejam pequenos milagres, mas são desses pequenos milagres que vai tornar o grande, que o grande virá. Então, Senhor, capacita a nossa fé para te servir com amor. Visita cada uma dessas pessoas, Senhor, que se dispuseram a estar ouvindo a tua palavra. Pai, elas não olharam para nada. Hoje é domingo. Elas podiam falar, vou deitar até mais tarde. Vou ficar aqui. Não quero, né? Depois eu vejo, tá gravado. Não, elas priorizaram estar ao vivo aqui na tua presença. Elas separaram esse momento com amor. Então visita cada uma delas, Pai. Visita o coração, visita a alma, Pai. Essas pessoas têm precisado de Ti. Elas estão passando por lutas que só o Senhor pode resolver. Então traz alívio para elas nesse instante, Senhor. Eu não sei o que essa pessoa precisa, mas eu sei que o Senhor sabe. Então visita teus filhos, os teus filhos, Pai. Vai visitando a cada um deles. Vai trazendo refrigério, Senhor, força, sabedoria. Vai trazendo discernimento, vai trazendo crescimento espiritual, vai trazendo prosperidade para todas as áreas da vida dela, Senhor. Pai, ela é tua filha, ele é teu filho. A tua palavra vem falar que nós somos filhos da luz. Então, Senhor, como filhos de luz, nos ensina a caminhar. Nos ensina, Senhor, a caminhar. Então, Pai, eu entrego o domingo de cada uma delas nas tuas mãos. Pai, esteja conosco nesse domingo, vai nos dando direção, vai na nossa frente nos livrando do mal, livrando de qualquer perigo, de qualquer cilada, Senhor. Vai nos protegendo, Senhor, reveste nós com a tua armadura, a armadura que vem do céu. Senhor, blinde o nosso coração para que não venha nada entrar aqui e nos magoar, Senhor, nos encher de mácula. Não, Senhor, mantenha o nosso coração puro, blindado, Senhor. Que os nossos ouvidos, Senhor, sejam ouvidos de filhos de luz, que não seja qualquer coisa que a gente vai importar para dentro, que não seja qualquer coisa que a gente vai ouvir que vai nos desestruturar, Senhor. Senhor, unge a mente dessas pessoas.
porque a mente dessas pessoas muitas vezes está envolvida com tantos pensamentos, Senhor, aquele emaranhado de pensamentos negativos que tem consumido a paz, muitas vezes consumido o sono dela, que ela nem tem dormido à noite pensando nos problemas, Senhor. Então unge a mente dos teus filhos, para que o Senhor traga paz para ela, Pai. Mostra a solução, deixa óbvio, traz clareza, Senhor, para ela do que ela vai fazer para resolver isso. Senhor, traz a solução que os teus filhos precisam, Pai. Visita os celeiros, Pai, que nada venha faltar. O Senhor é o nosso pastor, então a tua promessa é essa. Se o Senhor é o nosso pastor e nós acreditamos que o Senhor é o nosso pastor, que não venha nos faltar nada nesse domingo, Pai. Supre as nossas necessidades, Pai, nossas necessidades humanas e as nossas necessidades espirituais no dia de hoje, Pai. Senhor, vai colocando pessoas certas no nosso caminho, Senhor, vai livrando nós de pessoas, Pai, que nos afastam da Tua presença, Senhor. Então, afaste pessoas que não querem o nosso bem. Mostra, Senhor, não deixa nada oculto, não. Mostra tudo para que elas possam seguir uma vida com retidão, Senhor, uma vida com amor no Teu nome, Senhor. Que haja obediência nesses corações hoje, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eu crendo em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, porque no nome de Jesus há poder. E você que crê, diga amém. Amém? Amém. Nossa, minha rinite está atacada. Amém. Fica com essa palavra abençoada. Deus é com você. Deus é com você. Deus é na sua vida. Ainda que esteja tudo ruim, eu sempre vou falar isso. Ele está aí. Você não está sozinho. Você não está sozinho, você está com Deus. Ele é com você. Ele é com você. Então siga adiante, vá em frente, ó, pega a tua cruz, coloca aqui a tua cruz e fala: é essa que eu tenho que levar, Jesus? Tudo bem, eu vou levar com amor. Eu vou levar minha cruz com amor. E leva a tua cruz, porque quando você não conseguir mais, ele vai pôr pessoas para te ajudar a carregar. Eu quero deixar uma mensagem aqui para você, para a gente poder encerrar, tá? O que você tem na mão é o suficiente para Deus fazer. O que você tem na mão é o suficiente para Deus fazer. Entenda uma coisa, às vezes você fica assim, ó. Ah, mas eu não tenho condição para fazer isso. Ah, mas eu não tenho condição para fazer aquilo. Ah, mas quando Deus me der condição, eu vou fazer. Ei, Deus só precisa do que você tem na mão para fazer. Então apresenta para Ele, ó, Senhor, esses são os meus recursos. É isso as minhas condições hoje. Então, através dessas condições, faça o teu propósito na minha vida. Porque Deus precisou só de 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas. Ele só precisava de pouquinho para alimentar. Deus precisou de um cajado para dar direção para o povo. Então é o que você tem na mão. O que é que você tem na mão hoje? É os teus recursos. Vai com os recursos, carrega a tua cruz com os recursos que você tem. Não fica colocando condição, não. Ah, porque se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, a minha vida não estaria desse jeito. Ei, se você tivesse isso ou aquilo, você não seria você. O que você tem na mão hoje é o suficiente para você vencer. É o suficiente para você levantar hoje da tua cama e falar: tá bom, vou carregar essa cruz, porque Deus já me deu condições. As condições que você tem hoje é as condições que você precisa para ir para o próximo nível. Então, só assuma o teu papel, que é levantar, carregar a cruz e vamos para cima. Porque não fique esperando a condição perfeita para fazer, não. Vai com as condições que você tem, trabalhe com os recursos que você tem. Os recursos que você tem na tua mão é o que Deus precisa para usar para que haja uma multiplicação. Todas as vezes que você lê em multiplicação na Bíblia, você vai entender que era pouquinho. Era o improvável. Nossa, mas como 5 pães vai alimentar 5.000 pessoas? Fora as crianças e as mulheres. Como? Como isso vai acontecer? O como não importa. Ei, o como não importa para você. O importante é você, ó, esse é meus 5 pão, esses são os meus 5 pães hoje e meus 2 peixinhos, tá, Jesus? Tá aqui. O Senhor pode multiplicar esses recursos na minha vida? E Deus vai multiplicar, porque Ele é Deus de multiplicação. Ele quer transbordar na tua vida. Então, para de ficar falando que você não tem condições. Para de ficar falando que você não tem recursos. Você tem recursos, sim, e o recurso que você tem é o suficiente para Deus multiplicar, tá bom? Não quebre a sua rotina espiritual. Amanhã eu estarei aqui às 6 horas da manhã para o nosso Café com Cristo. Eu conto com você. Leve essa live para quem você sabe que precisa de uma palavra de conforto, de ânimo, de coragem, né? Compartilhe
E amanhã esteja aqui comigo na nossa rotina espiritual para mais um Café com Cristo. Um lindo e extraordinário domingo. Vai para cima, que Deus conta comigo e conta com você também. Um beijo grande, um lindo domingo para vocês. Até amanhã.